Se tem um dos lugares mais inusitados onde pode começar a fazer teologia, de fato, é o cemitério. Sempre quis começar uma reflexão neste ambiente, pois é um lugar onde ninguém quer estar. Todos fogem dessa realidade, mas inevitavelmente será o destino de todos nós. Vamos então saber o porquê? Bosque da Esperança, Consolação, Bonfim, Parque Renascer e Cemitério da Paz. Estes são os nomes de alguns cemitérios da região metropolitana de Belo Horizonte. E tenho certeza que muitos outros seguem um padrão de nomes que trazem a lembrança de alguma esperança, de uma vida ou estado após a morte. Melhor do que aqui. É exatamente neste momento em que a maioria das pessoas que vão despedir de um amigo, parente ou conhecido passa a refletir sobre a vida. Onde ela inicia, onde ela termina e inevitavelmente penso a respeito de si mesmo e até do próprio Deus. Será que tudo acaba aqui? A vida ou consciência após a morte? A existência continua em outro lugar? Existe céu e paraíso? A existência continua em outro lugar? O que é a morte? O que é a vida? Será que Deus existe ou não? Será que tudo termina aqui? Será que toda a criação foi criada para isso? Para chegar na hora da morte e pronto? Tudo acabou? São pequenas silenciosas perguntas que são acalmadas por muitas vezes por um padre, rabino, pastor ou um sacerdote de alguma religião, principalmente dentro da liturgia do culto fúnebre. Mas as perguntas persistem, inquietantes na alma, e às vezes esquecidas até serem despertadas novamente por um próximo encontro neste lugar que ninguém deseja. É exatamente nesse momento que, independente da sua religião ou não, você começa a fazer teologia. Sim, teologia é um sistema de conclusões, argumentos, frutos de uma reflexão em loco, pesquisa, método. O ato de pensar sobre Deus ou não e a sua existência. Força a considerar o que Ele é e o que Ele não é, ou se a sua existência é um mero fruto do acaso, e etc. Mas Deus não é um objeto de estudo. E a teologia, por ser algo que considera a Deus, nunca irá dizer que ela se presta em estudar a Deus e muito menos explicá-lo, como cantam alguns cânticos gospel, colocando ao lado ainda o argumento do Big Bang. Teologia não estuda Deus. Teologia estuda a revelação de Deus na história humana, e a forma reformada de realizá-la é através das Escrituras Sagradas, porque nós cremos que ela é a Palavra de Deus e a revelação histórica e documentada desta revelação. Cremos que ela é inspirada por Deus, escrita por homens santos, da qual o Espírito Santo escolheu para registrá-la, que toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia contém 66 livros, escrita por 36 autores e compreende ao todo 1.600 anos para chegar à sua finalização, de Gênesis a Apocalipse. Cada autor com as suas características, culturas, a sua forma literária, épocas e períodos bem diferentes uns dos outros. E para estudar a Bíblia, você precisa conhecer esses detalhes que você não vai encontrar diretamente no texto bíblico, mas que a teologia pode te auxiliar e muito. Me diz aí, qual foi a última vez que você ouviu pregar sobre a vida de Naum? Abacuque? Sofonias? Ageu? Malaquias? Ninguém aguenta ouvir falar sobre dízimo no livro de Malaquias, não é verdade? É exatamente aí que entra a nossa teologia, ou seja, teologia é um estudo sério e aprofundado das Escrituras Sagradas que, a partir da revelação de Deus, dedicamos em pesquisar todas as informações possíveis para compreender a mensagem que foi dada naquela época para depois transpô-la aos dias atuais. Informações de fontes confiáveis, históricas e fruto de intensas pesquisas. O apóstolo Paulo utilizava desta ferramenta na sua obra de evangelização e ensino. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Pergaminhos eram as porções das Escrituras contidas neste documento, e ele pede também os livros que auxiliam em suas reflexões. O apóstolo Paulo tratou de assuntos difíceis de abordar, como lei e graça, justificação pela fé e não pelas obras,
salvação também para todos os gentios e não somente para os judeus, assuntos que traziam sérios e aprofundados debates, como percebemos no Concílio de Jerusalém em Atos capítulo 2. Portanto, tudo que auxilia o apóstolo para seu ensino e evangelização, ele utilizava. O apóstolo Paulo, por exemplo, cita 2 vezes a poesia de Epimênides, em Tito capítulo 1, versículo 12, em Atos 17, 28, que foi um poeta, filósofo e místico grego que viveu lá nos meados do ano 600 a.C. Até na carta de Judas, versículo 14 e 15, que não é o traidor Iscariotes, cita uma profecia de Enoque, o 7º depois de Adão. E você leva um susto dizendo, Enoque profetizou? Apenas um versículo que fala sobre Enoque no Antigo Testamento. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5, verso 24. E pronto, nada mais. Onde ele profetizou? Eu fiz essa pergunta quando novo convertido e nem os meus líderes souberam me responder. Se você está gostando deste vídeo, dá um like e inscreva-se em nosso canal para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E quando você descobre que quem veio para roubar, matar e destruir em João, capítulo 10, verso 10, não é o diabo, o que você ouviu tantas vezes no púlpito? O texto diz que quem faz isso é o ladrão, o mercenário, os que vieram antes de Cristo. E o diabo? Ele é o lobo do versículo 12. O ladrão não é o mesmo do lobo no texto. Pregar o que diz as Escrituras é muito diferente de repetir os que os outros dizem. Quando você passa a meditar com profundidade, como Deus ordenou a Josué no capítulo 1, verso 8, considerando tudo o que aconteceu desde a origem do mundo até a sua época atual, todas aquelas perguntas em que as pessoas fazem silenciosamente no cemitério, quando são confrontadas com a própria morte, serão respondidas. Digo todas, porque diferente da argumentação contrária de muitos que pensam que a Bíblia é apenas um livro, respondemos essa crítica com muita coragem e reflexão. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. Isto ensina a nossa teologia e ela é reformada. Assista o vídeo, porque criticam tanto a teologia e você vai descobrir porque muitos não querem que você a estude. É necessário ter humildade para ouvir o que ela tem para dizer. Sem seus preconceitos, mas com o coração mergulhado na sede de querer ouvir o que temos a dizer e para dialogarmos. Vamos fazer um curso de teologia com qualidade? Visite o nosso site teologiaparatodos.com.br e inicie o seu curso que irá preparar você para exercer seu ministério. Chega de líderes sem conhecimento bíblico agitados por qualquer vento de doutrina, sejam membros, diáconos, evangelistas, professores, presbíteros ou pastores. Líderes preparados, ministérios eficientes. Trago aqui um forte abraço do seu professor Guilherme Alves e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Te espero lá. Um abraço.